Oi, para você que não me conhece, eu sou Alex Luba, moro na Suíça e mostro através da minha vida um pouquinho dessa Suíça para vocês. E eu sou a Magali. Hoje é mais um daqueles vídeos que a gente faz respondendo as perguntas ou falando de questões que talvez você não deveria fazer na Suíça. E hoje a gente vai abordar exatamente esse tema. Coisas que talvez você jamais deveria fazer na Suíça, mas coisas que eu já fiz, Magali já fez e que a maioria dos brasileiros também faz aqui na Suíça, ou em algum país da Europa. Se você caiu de paraquedas e não está entendendo nada, a gente mora mesmo de verdade na Suíça, casamos há menos de um ano e mostramos através da nossa vida, através de vlogs, conhecendo lugares na Suíça, um pouquinho desse outro universo para vocês. Homem, para não errar a data, já fala há menos de um ano. É que eu não sei a data mesmo, não. Já arredonda, há menos de um ano. Hoje, exatamente hoje, a gente resolveu fazer esse vídeo por causa de um motivo. Imagina o perrengue que eu passei por causa de exatamente isso. Não fale português achando que ninguém vai entender. Eu até agora eu não sei se a pessoa me entendeu. Esperamos que não, né? Esperamos mesmo. É o seguinte, eu não vou falar exatamente os lugares e tal, mas foi assim, tipo, tem um suíço do lado, a gente encontrou ele meio assim, só que ele tava com uma cara meio fechada, tipo, fechada mesmo, tipo, não gosto de nada e não quero falar com vocês, tipo assim, né, só tô dando exemplo. E daí eu falei pra Magali assim, que cara de ruim esse cara, mas ele tava meio assim, nojinho. Daí passou um tempo e tal, depois ele vem e fala comigo. Você ser brasileiro, você falar português. E o pior, que alguns minutos antes, quando o Alex tinha falado isso, veio na minha cabeça. Imagina se ele falasse português e ele falando isso e ele entendesse o que ele tá falando. Então não fique só preocupado com aquela questão que você vai encontrar um brasileiro aqui na Suíça que fale português. Não, muito suíço fala melhor português do que muito brasileiro. E é sério, o suíço aqui é um povo que fala muitas, mas muitas línguas, e o português é uma delas. Eu já tive muitas experiências, às vezes você tá conversando com alguém ou no telefone, e aí você fala alguma coisa e a pessoa dá aquela olhadinha pra trás, como? Tô te entendendo. É verdade, isso acontece principalmente nos ônibus, nos trens, você tá lá conversando, ou digamos assim, eu e Magali entramos num trem, a gente tá falando português, pode notar que alguém vai virar a cabeça assim, significa o quê? Aquela pessoa lá fala português, mas aquela pessoa que virou a cabeça provavelmente é um estrangeiro, ou seja, um brasileiro no caso. O suíço, ele vai ouvir você falando português e vai continuar assim, ó, ouvindo. Só ali esperando você falar alguma coisa dele, daí ele vai olhar, ele não vai fazer nada, porque ele é cagão também. Então, para você que vai conhecer a Suíça, não faça isso. Não ache que ninguém tá te entendendo, não. Que vai ter quem te entenda. Isso serve também, muitas vezes, para outros países, não só para a Suíça. Tome muito cuidado para você não passar uns perrengue aí que eu já passei. Olha, eu teria muitas histórias para contar aqui. Mas hoje, justamente, resolvemos fazer esse vídeo porque eu passei por isso e eu pensei, isso serviria para um vídeo. Falar alto. Nós, brasileiros, costumamos fazer demais. E não só brasileiros, muitos estrangeiros aí estão, por exemplo, no ônibus falando super alto. É uma coisa que aqui eles acham muita, mas muita falta de educação. Aconteceu uma situação que eu estava no tram e aí tinha duas pessoas conversando, que eles não estavam conversando em alemão, e aí a pessoa que estava na frente, provavelmente devia ser suíço, estava se sentindo incomodado, porque eles estavam conversando alto. Ele ficava toda hora assim olhando para ver se as pessoas entendiam que estava atrapalhando. E eles não gostam disso, principalmente no telefone. Você entrar no tram, oi, yeah! Isso no Brasil é normal. Aqui eles ficam assim, tipo, oi? É verdade. Diminui o volume. Ou então, às vezes, na casa das pessoas, quando eu cheguei aqui, eu falava muito alto. Porque no Brasil, eu era professora, então isso é normal. Eu sou acostumada a sempre falar alto. E aí, um colega meu chegou pra mim e falou assim, Magali, aqui é normal falar baixo, porque senão eles vão achar que a gente tá brigando. Então fala um pouquinho mais baixo. Então depois disso eu aprendi que você tem que falar mais baixo. Hoje em dia já o Alex briga quando ele tá fazendo o vídeo. Fala mais alto, senão não vai ouvir. É verdade, pro vídeo ela fala baixo, mas lá na escola onde ela dava aula ela falava super alto. Porque quem conheceu já a Suíça, quem já veio aqui pelo menos fazer turismo, sabe que quando você entra num trem ou num ônibus,
não tem nada a ver com o Brasil ou com muitos outros países. É o povo num silêncio que você não tem noção. Às vezes, sabe o que incomoda? Eu vou dizer que já me incomodou. Vou ser bem sincero aqui. Eu próprio já fui incomodado. Tinha pessoas do seu lado com fone de ouvido, mas o fone estava tão alto que fica aquele... Ou seja, você não entende nada. Tá um silêncio total que no final não é o som dele que te incomoda. É o silêncio, porque tá tudo tão quieto que aquele sonzinho lá de nada tá te incomodando, que foi o meu caso, que acontece até hoje. Quem usa o meio de transporte público na Suíça sabe muito bem disso. Aí às vezes muitos vão falar, mas a Suíça é barulhenta. Lógico, ela é um país que tá em movimento toda hora, então vai ser normal às vezes ter pessoas conversando, mas sempre num tom baixo. Vai ter barulhos de trem, de carro, de ônibus, mas o volume das pessoas sempre vai ser naquele nível bem baixo. Você pode até notar, se você já morar na Suíça ou já passou um tempo na casa de um suíço aqui, você vê o quanto eles são silenciosos. Até pra, sei lá, dentro da casa deles, eles escutam até música baixa. Você não vê o vizinho aqui ouvindo música alta. Eu acho isso incrível. Na minha cidade, eu venho do interior do Brasil, ou seja, do interior do Paraná, na verdade, de uma cidade medianeira. Eu sei que você não conhece, não adianta dizer que você conhece. Lá, o vizinho vive ouvindo música alta. O outro na frente também, e fica uma competição quem tem um som mais alto, ou seja, é super comum em muitas regiões do Brasil. Já aqui não existe isso. Você não vê, raramente você vê um carro passando na rua com aquele som. Se você vê, é estrangeiros. Eu até diria quais, mas para não denegrir a imagem de ninguém aqui, eu não vou dizer. Mas é só estrangeiros que fazem esse negócio de som alto no carro. Caso contrário, às vezes eu vou dizer, eu sou sincero. No carro, às vezes, a gente ouve música alta, não ouve? Mas aí tá tampado os vidros, normal. Daí praticamente ninguém vai ouvir você lá do lado de fora. É só você e eu e Magali, no caso. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Parece uma coisa óbvia, né? Que na escada rolante você tenha que se manter na direita, ou na autoestrada que você tenha que se manter à direita. Mas não é não. Mas no Brasil é normal. Você tá numa escada rolante, você tá... seu colega do lado, você fica do lado batendo papo, normal. Aqui isso não é normal. Se você está parado, você sempre fica à direita. Agora, se você vai continuar andando, porque aqui você pensa, escada rolante eu não vou andar, mas aqui é normal, eles às vezes estão atrasados, então eles vão passar andando na escada rolante. Se eles veem alguém parado na escada rolante, na parte esquerda, eles vão reclamar. Eles vão, Entschuldigung. E dão aquela olhada, aquela encarada assim, você está fazendo coisa errada. E é uma coisa natural, às vezes nas estações, porque aqui as estações de trem, maioria, praticamente todas, têm uma escada rolante ou qualquer outro tipo de escada. Então sempre manter a direita, porque a esquerda é para quem está sempre em movimento, quem está passando. Isso vale também para as autoestradas, que acontece muito do estrangeiro achar que é dono da pista e fica lá do lado esquerdo andando a 100, onde na verdade é 120, todo mundo fica atrás. E o povo aqui não vai ultrapassar pela direita, é muito raro você ver alguém ultrapassando pela direita. É muito comum no Brasil o povo ficar irritado com você lá em 4 faixas porque você está do lado esquerdo, simplesmente ultrapassar pelo lado direito. Se você ultrapassar aqui, você perde a carteira. Ou seja, então o povo não faz isso. Eles ficam atrás de você. Eles não buzinam. Eu buzinaria. Se eu ficar atrás de uma pessoa que tá ali enchendo o saco, a Magali sabe. Normal. É normal. Não, tem um povo aqui que é sem noção mesmo. E tem uma placa aqui que você pode conhecer que a pessoa é turista, é quando a placa tem AI, como essa daí, por exemplo. Porque nessa região eles costumam pagar menos impostos, ou seja, nessa região eles abrem empresas. Por isso que daí então a placa fica AI, porque é do estado aí que eu não sei qual é o estado. É Appenzell o nome da pequena cidade morto de fome. Appenzell é uma cidade estatística, mas não um município, e a capital do cantão de Appenzell em Leroden, na Suíça. Appenzell não tem governo municipal próprio, em vez disso, as diferentes partes de Appenzell pertencem e são governadas pelos distritos de Appenzell, Schand e Ruth. Então, se você é turista ou você mora na Suíça e ainda não sabe, mantenha-se do lado direito na escada rolante se você não vai continuar andando. Apesar que a escada rolante deveria ser tipo, fique parado que ela te leve acima. Mas isso não funciona na Suíça. Do lado esquerdo, caminhe. Do lado direito, fique parado. Normalmente, no começo das escadas rolantes tem 2 pezinhos, um na frente do outro e um do lado do outro. Na parte direita é para quem vai ficar parado e na parte esquerda tem 2 separados porque significa que você vai passar. Siga a dica que você vai se dar bem aqui se você for um turista.
Tá voltando, né? Perguntar quanto os suíços ganham. É uma coisa que deixa muita gente curiosa. Quanto o suíço ganha, ou quanto eu ganho, quanto o Magali ganha, quanto o povo na Suíça ganha. Um dia eu poderia até fazer um vídeo. O que vocês acham? Vocês gostariam? Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem interesse. Dá pra mim fazer um vídeo, tipo, quanto ganha tal profissão e tal. Apesar que eu já fiz um vídeo desse, mas eu nem me lembro se ainda tá aqui no YouTube. Mas eu poderia fazer de novo, que seria muito legal para as pessoas saberem quanto o suíço ganha, né? Ou a média, pelo menos, porque aqui não tem o salário mínimo, então é muito difícil. Às vezes você faz o mesmo trabalho que você fazia na sua antiga empresa e aqui você ganha mais. Ou aqui você ganha menos e lá você ganhava mais, porque eles mantêm uma média, porém não tem, tipo, ele tem que ganhar mínimo isso. Cada profissão tem uma média, ou seja, eles tentam manter a média. Se a empresa quiser pagar mais, ela paga. Se ela quiser pagar o mínimo, ela vai pagar o mínimo para você. E os suíços, eles ganham bem aqui, querendo ou não. Um país de primeiro mundo, querendo ou não. E eles não gostam de falar quanto eles ganham. Ou seja, eu já estive com amigos aí, ou seja, da mesma profissão, anos e nunca soube quanto ele ganhava. Até tem um fato que descobriu um dia que eu ganhava mais do que ele, sendo que eu tinha recém-chegado. Deu confusão na empresa, porque ele descobriu quanto eu ganhava. Porque eu dava carona para ele até o trabalho. E ele viu... Como é que é o nome do negócio que você... Contra-cheque. Contra-cheque. Ele viu meu contra-cheque e viu que eu ganhava tanto. E ele já estava ali há 3 anos e não ganhava o que eu ganhava. Ou seja, ele ficou meio que de mal comigo e começou a arrumar confusão com o meu chefe porque eu ganhava mais do que ele, sendo que eu estava menos tempo ali. Ou seja, vai muito da sua experiência também aqui, das suas qualificações. E se eles vão com a sua cara, eles pagam mais. Então, até dizem na Suíça que se você é suíço, você ganha mais que estrangeiro. Tem que ser sincero que é verdade isso daí mesmo. Isso é o mal do brasileiro, às vezes, de chegarem aqui. A gente usa o termo tipo, você chegou e já quer sentar na janelinha e ainda dando tchauzinho. Normal, é o país deles, eles têm que ganhar mais. Eles nasceram, foram criados, tem tudo aqui. Então não espere que você vai chegar aqui e vai ganhar como suíço, isso é normal. Então não pergunte para eles quanto eles ganham, porque normalmente eles não vão te dizer. Eu já tentei falar com os suíços quanto eles ganham. Eles falam, eu ganho normal, mas eles nunca dizem quanto eles ganham de verdade. E eu tenho que ser sincero que hoje eu me tornei um suíço nessa questão. Eu não gosto de falar quanto eu ganho. Primeiro que é antiético você falar quanto você ganha. Até as empresas, quando você arruma o trabalho em tal empresa, a própria empresa já põe no contrato que falar de salário entre colegas de trabalho é uma coisa proibida na empresa. Ou seja, tome muito cuidado. Apesar que tem muita empresa que tá lá tipo para todo mundo, mas cada um no final tem um salário, mesmo fazendo a mesma profissão que o seu colega de trabalho. Então, é tabu perguntar quanto que os suíços ganham. Apesar que no Brasil eu sabia quanto meus colegas de trabalho ganhavam. Eles sabiam que eu ganhava R$90 por semana. Vocês também sabem agora, né? Eu trabalhava no supermercado, ganhava R$90 por semana. E meus colegas acho que ganhavam praticamente igual, eu nem lembro. Ele comia tudo no mercado. Eu gostava de trabalhar nesse mercado, porque ali tinha um almoço grátis. E quem me conhece sabe que eu sou morto de fome. E o almoço ali na quinta-feira era o melhor almoço, porque tinha churrasco. Mas pensa num negócio bom. Eu adorava trabalhar, eu acho que eu trabalhava só pra comer, né? Não acho que todo mundo seja obrigado a falar inglês contigo. Eu acho que a maioria dos turistas acham assim, tipo, você vai num restaurante. Você acha que porque você tá pagando, você acha que a pessoa tem que ser obrigada a falar com você em inglês, mesmo ela sabendo. Ou às vezes ela nem sabe, porque o povo da antiga, eles não falam inglês como o povo de hoje, que é os mais novos e tal. Então se você for num comércio, eu acho que você não tem que ficar um pouquinho grosso, não só porque a pessoa não fala inglês contigo. Eles não são obrigados. Se eles falam, beleza, eles vão falar contigo, mas eles não são obrigados. Entenda isso. Muita gente acaba falando mal do país. Eu fui lá no restaurante, a pessoa nem inglês queria falar comigo e falava inglês. Como é que você sabe se ela falava inglês ou não? Então tome muito cuidado nessa questão. E o brasileiro é que o menos pode falar isso, porque no Brasil o inglês Não, é a mesma coisa. O suíço sair ou qualquer outro sair daqui e chegar no Brasil, eles passam maus bocados, porque no Brasil praticamente ninguém assim tem nos comércios, restaurante, tem o hábito de falar inglês. Isso não é uma exigência. E aqui também eles não são obrigados a ter essa exigência de falar inglês. Claro que na área de vendas, normalmente aqui, por exemplo, no aeroporto, para você trabalhar na área de vendas, você é obrigado, pelo menos o inglês e o alemão, que é a língua local da onde a gente vive, que nós vivemos
em Zurique. Então ali eles exigem porque é turístico. Mas se você for lá no centro da cidade, num restaurante que não seja tão assim turístico, você não pode exigir que a pessoa fale inglês contigo, né? E isso é válido para muitos outros países. Na Suíça ainda o povo fala muito inglês. Você vai em McDonald's, você sempre vai achar um que fala inglês. Mas você vai, por exemplo, em outros países que são tipo mais língua latina, Espanha, por exemplo, eu acho que já eles falam bem menos inglês. França também. Eles reclamam que na França eles não gostam de falar inglês. Eu recomendo também para vocês, se vocês forem num país, coisas que eu não faço, eu vou recomendar para vocês, que é estudar um pouquinho a língua ali, local, por exemplo. Me dá isso, me dá aquilo. É assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Exatamente isso, esse ditado que ela disse aí. Tem educação. Por exemplo, você tá lá no restaurante, a pessoa já não falou inglês com você, você fica lá... Não faça isso, gente. Muito, mas muito brasileiro faz isso para chamar a atenção do garçom que não tá vindo até a mesa dele. Eles dizem até que na Suíça o povo aqui é muito mal atendido, porque um garçom aqui ele faz tudo. Muitas vezes ele até cozinha e serve a mesa e tira e lava e faz tudo. Coisa que no Brasil o garçom é só garçom, coisa que o cozinheiro é só cozinheiro. Aqui às vezes a própria pessoa faz tudo. Hoje nós fomos num restaurante que o dono do restaurante serviu a gente e ele que cozinhou. Pensa. Ele demorava um pouquinho, né? Mas é normal. Mas mesmo assim, não seja mal educado e ficar chamando a atenção. E não é só nos restaurantes. Nas lojas aqui, eu falo que aqui é como se fosse um Bombril. No Brasil, você tem... se você é caixa, você só é caixa. Se você for fazer alguma outra coisa, você até reclama, porque no Brasil isso dá até processo, é desvio de função. Mas aqui não. Numa loja qualquer... Por exemplo, C&A, Zara, a pessoa é caixa, a pessoa ela é repositora de roupas, ela organiza a loja, então ela faz tudo. E limpa no final ainda, né? Vai abrir a loja às 9, ela vai 8h30 para dar uma limpada na loja. Organizar. Ou fecha às 8, ela fica até 8h30 para dar uma organizada, uma limpadinha. Então, assim, às vezes aqui a gente acha que é normal a pessoa te atender, assim, não, aqui não é igual ao Brasil, que você coloca o pé na loja, a pessoa já tá lá te esperando e já quer saber, assim, eu pelo menos prefiro assim. Porque eu já fui vendedora no Brasil e eu sei o como é chato você estar olhando uma coisa e a pessoa tá lá do seu lado, assim, ó. Vai olhar alguma coisa? Aí você não se sente à vontade. Aqui não, você entra na loja, ó, o máximo que eles falam com você é um oi, um alô e não tá nem aí pra você. Tá nem aí, porque eles têm muita coisa pra fazer. Eles têm, e às vezes no mercado, você chega no caixa, não tem ninguém, isso é normal. E aí a pessoa tá lá repondo a mercadoria e ela vem correndo e te atende. Ela terminou de atender, vai lá, corre e volta pra repor a mercadoria. Então isso é normal. Não espere que eles vão estar lá, tia. Não, no Brasil isso é normal. O brasileiro já tá acostumado com isso. Aqui não, aqui você entra e aí normalmente aqui... Se você não encontrou o produto exposto, não espere que, igual no Brasil, vai ter esse produto no estoque. Aqui normalmente não tem. Não vai estar lá guardado, tem o número tal. Se não tá ali, não tem. Pode ser que algumas lojas tenham estoque ou vai chegar produtos novos, mas normalmente o que tem é o que está em exposição. Se não tem exposição, não tem. É verdade. Normalmente é assim. Acho que até por isso que eles não colocam o vendedor ali no pé da sua orelha para ficar te enchendo o saco para você comprar. Porque 99% das vezes que eu perguntei, tem o calçado 44, porque eu só achei 43 e 45, eu quero 44... 99% das vezes a pessoa falou, não temos, o que temos está tudo ali. Ou seja, eu levo essa regrinha para tudo. Se tem aqui, tem. Se não tem, meu amigo, vai para a próxima loja. E não fique lá chamando, alô, alguém para me atender. Falta de educação, gente. Pelo menos aqui, né? Não sei no Brasil. No Brasil a gente é meio que tratado até bom demais. Eu até fico com pena dos vendedores no Brasil, vou ser bem sincero. Eu posso que tem vendedor aqui me assistindo e sabe os perrengues que passa por aí, tendo que, se rebaixar, pessoas super grossas, narizinho empinado ali pra vender uma coisinha qualquer. Até em loja de calçados mesmo, você vai lá, abre a sua caixa, escolhe qual o sapato que você quer, tamanho e tal, olha, é isso mesmo, vai pro caixa e paga. Não precisa ir lá buscar no estoque e voltar, é normal. Roupa também, escolhe, vê seu tamanho, vai lá, prova,
acabou. Eu acho isso super inteligente. Primeiro, é uma coisa assim melhor para você se sentir bem. Pelo menos eu me sinto bem. Pegar o que eu quero, escolher sem pressão. Às vezes eu entro lá, aprovo, não levo nada. Tipo, as pessoas no Brasil parece que elas se obrigam a levar. Mas olha esse. Parece que as pessoas também precisam de uma ajuda psicológica. Olha, fulana, esse calçado tá maravilhoso em você. Se eu fosse você, eu levava. Tipo, tem pessoas que precisam realmente disso. Elas levam simplesmente por aquele impulso ali da coisa. Tá bonito. No outro dia se arrepende e traz o calçado de novo. Pague o meio de transporte público. Essa é uma questão que eu tenho que confessar que eu também já andei aqui sem pagar o meio de transporte público. Eu também. Você também. Mas é porque eu tenho um bilhete mensal. Meu bilhete, ele vale pro mês. Então, você compra no começo do mês ou qualquer dia que venceu e ele vale para aquele dia. Então, às vezes acontece de venceu e eu esqueci. Então, você sempre tem que estar olhando isso. Porque quando o controle vier, não vai ter essa desculpinha de tipo... eu esqueci. Mas eu já esqueci. Eu já peguei as moedas em casa de manhã, coloquei no bolso, vou lá mexer no celular, no ponto de ônibus ou do tram, ou que seria o bonde, no caso, o tram aqui, e entro lá e depois que eu tô lá de boa, que eu olho que para numa estação assim, eu penso, o bilhete, meu Deus. Se entrar o controle, essa desculpa que esqueceu não vai rolar. Vai rolar, sabe o quê? 100 francos, que seria em média R$400 de multa. É porque é normal, quando você já tem um bilhete, você entra e vai. Então, quando você tem que comprar, eu já ando com o dinheiro na mão pra não ter o risco de eu esquecer. E acho que foi semana passada aconteceu isso. Eu tava até falando com o Alex no telefone e aí o cara tava sentado na minha frente. E o controle aqui, quando eles ficam várias pessoas ao mesmo tempo. Então é um em cada porta e eles entram todos ao mesmo tempo, para não ter o risco de você sair. Então nós paramos numa estação, num ponto de ônibus, e aí o cara, acho que ele já tinha visto de longe o controle, e quando ele foi descer, o controle parou ele na saída. Então não é porque você já desceu ou você vai descer que eles não vão te controlar, eles vão te controlar igual. Controlam todos que estão saindo, porque aqui não tem aquela catraca que você coloca o cartão ou o bilhete assim, que daí abre alguma coisa para você entrar. Não, aqui vai de você. Você pode andar 10 vezes e não ser controlado, mas eu te garanto, um dia você vai ser controlado e esse dia você vai pagar. Talvez você gaste 40 francos em todas aquelas 10 vezes, sabe? E no final você paga 100 francos, ou seja, vai dar elas por elas no final. Então é melhor você pagar, porque muitas vezes eles marcam. Eles pegam todo o seu endereço, todo o seu nome e você fica lá marcado. Quanto mais você fizer, vai chegar o dia que eles mandam isso tudo para a polícia. Ou seja, você vai ficar com o nome sujo. Então não é uma coisa muito legal de se fazer por aqui. E nesse caso desse dia, ele não estava com bilhete e ainda tinha polícia. Normalmente eles ainda têm. Normalmente eles sempre estão sozinhos, mas normalmente eles andam com os policiais. E se você tiver com algum outro erro ou com uma outra coisa errada. Ou seja, ilegal, ela quer dizer, né? Porque tem muita gente que tá ilegal aqui. E o controle normalmente anda só o controle com roupa normal, igual eu. E vem e faz o controle. Mas às vezes eles estão com a polícia por segurança para eles. Porque muita gente quer simplesmente ignorar, empurra o cara e sai correndo, sabe? Daí eles estando com a polícia acabam intimidando essas pessoas. Apesar que são casos bem raros. Mas eles sempre querem estar pelo lado seguro. Jogue o papel higiênico no vaso. Apesar de ser uma coisa óbvia para você que mora na Suíça, eu tô falando e fazendo esse vídeo para pessoas que vão vir talvez aqui morar ou fazer turismo. Então jogue sim o papel no vaso. Quando eu cheguei aqui é muito estranho perceber que no Brasil fica aquele cestinho lá cheio de rastros fecais das pessoas que estiveram ali com dor de barriga ou com não sei o que. É horrível, fedorento. Os banheiros lá às vezes fedem por causa daquilo. Eu acho super nojento. E aqui você não vai encontrar esse cestinho. Se você encontrar, não é para esse papel. Porque muita gente pega esse papel, limpa lá o traseiro e joga ali. Mas aquele lixo ali não é para isso não, gente. Todos os banheiros na Suíça joguem o papel no vaso. Por mais que você faça um negócio daquele tamanho lá, sim, eu te garanto, vai descer o negócio, não se preocupe. O pior é que para quem já mora no Brasil e chega aqui, no
pra quem mora no Brasil é normal você ter um cesto de lixo lá e jogar o papel higiênico lá, isso é normal. Mas depois que você vai convivendo aqui, você vai pensando nesse detalhe, que o quê? Você usou, limpou e tá ali no cesto de lixo, e ele fica ali às vezes 2 dias, 3 dias, até ele juntar e jogar fora. Então, assim, aqui isso é normal. O que acontece? Os cestos de lixo que costumam ter nos banheiros aqui são para questões, assim, de fraldas descartáveis, para as mulheres absorvente. Aí essas questões você não joga dentro do vaso. Na maioria das vezes tem um saquinho específico, você coloca dentro e joga dentro do cesto de lixo. Mas em outras questões, não. Usou papel higiênico, joga no vaso. Não se preocupe, o negócio vai descer. Se não descer, azar é seu, ninguém manda. Ninguém manda fazer um apartamento. Fico impressionado toda vez que eu vou no Brasil, eu faço esse serviço número 2 lá no Brasil, na casa da minha mãe, toda vez eu tenho um problema no banheiro. É horrível, é sério. Eu não entendo por que os banheiros aqui funcionam e do banheiro lá no Brasil não. Eu já falei com pessoas, mas por quê? Porque se aqui eles fazem e dá certo, por que não tem como fazer no Brasil? É sério, gente, eu acho isso um absurdo. Mas vai continuar pro resto da vida o banheiro assim no Brasil, né? Infelizmente, eu entupindo o banheiro da minha mãe toda vez que eu vou lá. Desculpa aí, mãe. Fui eu aquele dia lá que eu falei que não fui eu, tá? Pode sentar no vaso. Homens. Essa vai diretamente para os homens, né? Por isso até que tá escrito homens ali. Essa não é nem o que não pode, é o que pode. Ou seja, é porque aquele caso lá, o homem, o brasileiro no caso, vou dizer o brasileiro porque eu venho do Brasil, o homem não tem costume lá no Brasil de sentar no vaso para fazer xixi. Ou seja, se você vier na casa do suíço aqui, sente no vaso. Porque o suíço eu te garanto, ele vai sentar no vaso, não te garanto. Porque garantir é uma coisa muito, tipo, eu te garanto, né? Então, ele senta no vaso pra fazer xixi. E adivinha, eu sento? Claro que eu sento no vaso pra fazer xixi. E não é coisinha de mulher, não. Isso é uma coisa que eles usam lá no Brasil. Você senta no vaso? Mega, para! Mas é até automático. Se o homem, ele sentou no vaso pra fazer o número 2, se ele vai ter que fazer um xixi, ele não vai levantar pra fazer. Então, aqui isso você já acostuma normalmente. Mas, pra quem chega, é uma coisa assim meio estranha. Eu, quando cheguei aqui nos primeiros anos, eu ouvia isso, eu ficava, tipo, homem sentando pra fazer xixi. Mas aí depois você vai ver na teoria, pra nós mulheres, é horrível. Você vai sentar no vaso e tem uns homens que não tem aquela certa educação, e aí molha a bordinha do vaso, e aí fica aquela coisa mais horrível. Então isso é pra esse motivo. Lógico que nos banheiros públicos você não vai sentar, porque, né, higiene pessoal. Mas aí no caso, nas casas, que é normal, você sentar no vaso tranquilamente, isso pra homem aqui é natural. E eu até, quando a Magali ia no banheiro aqui, muitas vezes eu ouvia ela fazer xixi. E o que eu falava pra você? Ele não gosta do Eu não gosto de ouvir. É tipo no Brasil, lá um parente meu vai no banheiro, eu tô lá na sala, lá a 50 metros de distância. Eu ouço a pessoa mijando em pé. Imagina, respingando pra todo lado. Gente, isso não é higiênico. Sinceramente. E é feio. Todo mundo em casa, lá na sala, a pessoa vai no banheiro. Não tem lógica. Fala sério, eu tô errado nisso, gente. Por favor, né? É bicha, é? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente fez com muito carinho para vocês. Não esqueça de deixar aquele comentário para dizer se vocês gostaram realmente, para trocar uma ideia com a gente aqui. A gente conhece vocês através dos comentários, batendo um papo, e vocês conhecem a gente através dessa telinha. E não esquece a sugestão, que é muito importante, se vocês também já passaram os perrengues aí. Sei que cada um deve ter algum mico que já pagou, alguma coisa que já aconteceu. Então deixei ou então dicas de alguma coisa que vocês lembraram, que nós não falamos aqui, de coisas que não é pra fazer aqui, coisas que vocês podem estar acrescentando também. Assim a gente pode trazer um outro vídeo, então sugestões é muito importante. É aquele like pra mim saber, pra Magali saber que vocês gostaram do vídeo. Até o próximo. Tchau! Muito obrigado por você ter assistido até o final deste vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Tem vídeo toda semana, pelo menos um. Aqui vou deixar 2 vídeos linkados também, que você possa assistir relacionados. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, assim você sabe quando sai um vídeo novo e vê muita coisa em tempo real que eu posto lá muito antes de postar aqui no YouTube.